Aqui nesse trecho do parque tem algumas árvores que não são nativas, que são de outro país. Essa grandona aí que vai até lá em cima é o eucalipto. Ele foi introduzido no Brasil, eu acredito que por causa da madeira, porque ele cresce muito rápido e dá muita madeira. E além de tudo, porque os interesses se somam, né? Além de tudo, ela é uma árvore muito bonita. O eucalipto é uma árvore linda, majestosa, gigantesca. Então isso cria um certo vislumbre nas pessoas, né? Em plantar e ver crescer um eucalipto. Fora o interesse comercial, mais um monte de interesse. Mas o que nós temos aqui? Temos um eucalipto, que é uma árvore da família da goiabeira, da pitangueira, mas que ao contrário da pitanga e da goiabeira, não é brasileiro, como eu falei. E quando eu ressalto esse detalhe de não ser brasileiro, eu quero dizer o seguinte, que como ela não é brasileira, ela não tem uma relação íntima com a fauna daqui. A fauna e a flora. A fauna são os animais, né? Desde os micro-organismos até os animais maiores. Então ela não tem uma relação muito grande com esses animais, porque esses animais não conhecem elas, né? Instintivamente, porque não desenvolveram-se com ela nas matas brasileiras, porque ela não existe aqui, nem existe nas matas. Só existe basicamente onde o homem está, né? Então o fruto dela, do eucalipto, é um fruto seco. Então não dá frutos para pássaros e para um monte de bichos que comem frutos. A flor é cheirosa, atrai as abelhas e tal, mas as relações ecológicas, o ciclo ecológico, ele tem que ser completo, ele não pode ser truncado, ele não pode ser só um pedacinho, né? Então, você tem eucaliptos que não são árvores daqui, não dão frutos para pássaros, então tem uma baixa relação com a fauna, principalmente, e com a flora também, né? Tem plantas que se fixam em outras plantas, e o eucalipto, eu não vejo plantas se fixarem neles, tipo bromélia, orquídeas, e outras plantas que são epífitas, né? Então, ele está ocupando um espaço que poderia ser das espécies nativas que tem uma maior relação com a fauna e a flora. Além disso, outro detalhe legal de se ver aqui nesse parque é a quantidade de eucalipto que plantaram aqui. Então, assim, além desses problemas que o eucalipto tem, além disso, não tem diversidade de plantas, tem baixa diversidade de plantas. Ao lado aqui tem uma outra que também não é brasileira, que é o ficus elástica, que é chamado de falsa seringueira. Ele também foi plantado aos milhares, aos milhões aí pelo Brasil afora, porque é uma árvore muito, muito linda. Então, assim, o critério que os homens utilizam para trazer as árvores ou são critérios estéticos ou são critérios econômicos, basicamente esses dois. E às vezes elas são trazidas acidentalmente, né? As sementes delas vieram nos navios, né? Na época da colonização. Em muitas situações elas vêm em cargas de navio, em madeira, né? Nas frestinhas das madeiras, as sementes. E quando acabam caindo no chão, aí tem umas que se alastram. Então, essa árvore aí, ó, o ficus elástica, ela também ela dá um frutinho, mas esse fruto aqui no Brasil, ele não fecunda, né? Porque não tem a vespinha que faz a fecundação da flor.
Então, o frutinho dele é um frutinho que os passarinhos praticamente não comem. Eu não conheço pássaros que comem fruto de ficus elástica. Mas ainda se tiver uma quantidade tão pequenininha, para uma árvore tão grande que poderia dar fruta para milhares de pássaros, e está aqui. Está aqui, tem pouca relação com a flora e pouca relação com a fauna nativa. Porque ao redor das cidades sempre tem, em geral, né, um remanescente florestal. E nesse remanescente florestal estão lá uma amostra da fauna original e da flora original. E essa flora e fauna original, elas poderiam estar entrando na cidade se houvessem árvores nativas. Como há essas árvores exóticas, então esses animais vamos focar mais nos animais, tá? Esses animais das matas, eles não têm interesse, porque não tem alimento para mim. Eu não conheço a flor, o néctar, não conheço, não me importo. Alguns poucos animais entram, mas é pouco perto da quantidade que poderia entrar. Aí, em função disso, criou-se o termo assim de que a cidade vai se tornando impermeável à fauna, né? Então, fauna sim, gente, pensa em tudo, pensa em micro-organismo, pensa em fungo, bactéria, pensa em minhoca, pensa em borboleta, pensa em vespa, pensa em besouros, pensa em pássaros, pensa em saguis, em lagartinhos, lagartixas, é uma infinidade de animais. Muitos desses poderiam estar na cidade, aumentando a biodiversidade da cidade. E a biodiversidade da cidade, quanto maior, tem trabalhos que demonstram isso assim cabalmente, quanto maior a biodiversidade de uma cidade, maior a saúde, menos os problemas de saúde para a humanidade. Isso é uma coisa. E outra coisa interessante também que vocês podem começar a reparar é que em parques como esse, você olha assim para as copas das árvores, você não vê pássaros, você não vê borboletas, você não vê os bichos. Então, há anos atrás, uma mulher fez um livro que ficou muito famoso, impactou muito e deu um impulso no movimento ambientalista, que o nome do livro era Primavera Silenciosa. Ela falava mais dos agrotóxicos, no impacto dos agrotóxicos na natureza, né? Porque os impactos, tanto dos agrotóxicos como disso tudo aqui que eu acabei de falar, são impactos em cadeia. Impacta um animal, que impacta uma planta, que impacta um micro-organismo, que impacta não sei o quê, outro bicho, e outro bicho, e outro bicho, vai impactando e animais vão diminuindo, plantas vão diminuindo. E aqui nós temos um exemplo bem clássico disso daí. Você tem um parque aparentemente todo cheio de vegetação, mas é um parque que só tem essas plantas que foram plantadas pelos homens em função de interesses econômicos ou estéticos. E um parque desse não tem pássaros. Se você vê um ou outro pássaro, são aqueles pássaros que conseguem comer qualquer coisa, né? Que são os pássaros onívoros. Então, mais os animais onívoros, assim, que se alimentam de qualquer coisa, mas aquela gama gigantesca de animais que poderia ter aqui, que encantam os olhos dos seres humanos, né? Quem não acha lindo ver um tucano, ver um pica-pau, ver um saguizinho? Quem não acha bonito ver uma borboleta, um gafanhoto? E nada disso tem aqui. Então, como isso não tem aqui, nós, mesmo sem perceber,
sem nos dar conta, a gente sente falta disso. Nosso organismo, nosso genoma está relacionado com tudo isso. E tudo isso é alimento para o nosso genoma, para o nosso corpo, para o nosso organismo. E como nós não temos e nem percebemos que nos faz falta, nós adoecemos. Porque o nosso corpo percebe tudo isso que nós não percebemos, porque a gente é distraído, né, pelas coisas do mundo aí. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês faz mal para o meio ambiente, faz mal para os bichos, faz mal para a planta e faz mal para o bicho homem. Mas mal, mas muito mal. Só que o bicho homem não percebe, não sabe. Tive que dar um pause aqui, nem sei se eu vou continuar a ideia. Mas enfim, é isso. Várias coisas nos adoecem, né? Várias coisas. E isso é uma das coisas que nos adoecem, né? Você vê plantas que são seres sagrados fazendo mal pra gente. E elas têm culpa? Não tem menor culpa. Porque esse eucalipto, ele só chegou aqui no Brasil porque o homem trouxe ele pra cá por algum interesse. Esse ficus elástica, falsa seringueira, só chegou no Brasil porque o homem trouxe ele pra cá. Se não fosse um homem, demoraria. Se ele fosse chegar aqui no Brasil, ia demorar milhões e milhões de anos. E se fosse aos milhões e milhões de anos, a natureza toda se adaptaria a essa mudança. Mas as mudanças que o homem faz são muito violentas, né? No tempo do planeta Terra, assim, no tempo, nas eras geológicas, a introdução do eucalipto aqui é tipo assim, ocorreu num segundo. Não tinha, de repente passou a ter. O ficus elástica não tinha, de repente passou a ter. Então não são elas que fazem mal pra gente. Quer dizer, não foi a intenção delas. Simplesmente quem trouxe por interesses financeiros, interesses estéticos. E quando se tem interesse financeiro na jogada, ecologistas, ambientalistas podem falar, podem gritar no megafone: não tragam, que vai causar mais estrago. Aí os poderosos, né, donos do dinheiro, eles olham, dão risada e falam: esses daí são todos os ecochatos, são sonhadores, são românticos.